berço de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Zingás, Gambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois o nosso sangue mulher, do nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede. E agora o segundo poema dessa autora maravilhosa. E tem muito a ver com o tema da nossa roda de conversa hoje. Eu, mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Não sei se vocês conhecem esses dois poemas, eles são da Conceição Evaristo, que é uma mulher que eu queria trazer aqui para todas nós estarmos conhecendo melhor. Eu vou falar um pouco sobre ela aqui rapidinho. Ela foi reconhecida por sua literatura afro-brasileira e sua representatividade nos movimentos pela luta negra. Foi homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti de 2019 e vencedora do Prêmio Jabuti 2015. Suas obras, cuja matéria-prima literária é a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras. Seus textos são instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da negritude brasileira propositalmente apagada pelos portugueses. E é isso, gente. A gente está pensando nessa mulher aqui hoje, maravilhosa para a gente, que é um orgulho danado para a nossa cultura brasileira. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para as nossas mulheres maravilhosas, pastora Adélia, Noli e Roberta, que estarão trazendo esse debate. E, mais uma vez, eu reforço que qualquer contribuição, qualquer partilha que você queira fazer conosco, vai para o chat, que elas vão estar de olho e vai ser bate-volta rapidinho com essas mulheres maravilhosas. Com vocês, pastora Adélia, Noli e Roberta. Boa noite, gente. Que bom estar aqui com vocês. A gente ganhou a data principal, né? Que é o dia 8 mesmo. E eu estou feliz demais de estar aqui. E a gente preparou uma reflexão aqui com muito carinho. Robertinha, não sei se ela já conseguiu chegar, que ela estava indo para casa, ia parar no shopping, estava dentro do ônibus. Mas diz que o celular está com internet, né? E aí ela vai participar com a gente também. E a nossa proposta aqui hoje... Tá no busão, tô falando? Mas já tá afiada, porque a gente já fez um bate-bola aqui antes, já fizemos um preparo com muito carinho para vocês. E hoje a gente vai trazer uma reflexão. Algumas, né? Uma não, muitas. E aí eu vou começar falando e à medida que eu for falando, eu vou trazendo as meninas para a conversa, eu vou conduzindo. E aí, enquanto a gente for falando, como a Josi falou, vocês podem ir colocando no chat comentários, né, perguntas, porque eu vou fazer provocações aqui que as meninas vão responder, mas eu quero que vocês respondam também, né? Então, por favor, vou começar trazendo para vocês alguns dados do DIEESE para esse ano de 2024.
falando sobre a situação das mulheres brasileiras no mercado de trabalho. Então, o rendimento médio mensal das mulheres brasileiras é de R$ 2.562. Esses são dados do quarto trimestre de 2023. E esse valor de 2.562, ele é 22% menor do que o recebido pelos homens. O valor médio dos homens é 3.323, certo? Entre todas as mulheres ocupadas, 39% delas recebiam no máximo um salário mínimo. E entre as mulheres negras, metade dessas mulheres ganhava até um salário mínimo, eram 49% das mulheres negras. Entre todas é 39%, mas se você for pegar o recorte das mulheres negras, 49% das que trabalhavam ganhavam até um salário mínimo, certo? Mais alguns dados. Entre as mulheres que terminaram o ensino superior, elas ganhavam em média R$ 4.700. 35% a menos do que os homens, que quando terminavam o ensino superior, ganhavam em média 7.200. E 4 de cada 10 pessoas ocupadas como diretoras ou gerentes eram do sexo feminino, 40% aí. Mas, quando você observa o rendimento de homens e mulheres nessa função, você nota que elas recebiam R$ 5.900 em média e eles recebiam R$ 8.363 em média. Então, são alguns dados que a gente começa aqui a nossa conversa para que a gente vá pensando sobre esse assunto. E aí eu quero guiar essas nossas reflexões e eu acho que essa nossa conversa ela precisa gerar uma reflexão profunda sobre o papel que a cultura cristã tem sobre essa realidade aqui, sabe? Qual que é a parte que cabe... onde é que a gente vai encontrar as raízes disso aqui dentro dessa cultura que a gente é submetida a essa cultura cristã, certo? E aí a gente pensa, qual que é o nosso papel, né? O que a Bíblia fala, o que a gente foi ensinado? Que a mulher, ela é auxiliadora. Deus declarou assim, lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, é esperado de nós esse papel de ser o suporte. A gente tem a obrigação de ter filhos para povoar a terra, e a gente tem esse papel de bastidores. E esse papel ecoa sobre nós até hoje, mesmo que essa palavra de Gênesis 2 tenha sido escrita, né, há tanto tempo, dentro de uma cosmogonia, dentro de uma outra cultura. Mas esse papel, ele ecoa sobre nós até esses dias de hoje. E essas palavras nos pesam. E a consequência dessas palavras são esses dados que a gente viu, certo? A nossa situação, então, enquanto mulheres, fica assim, a gente é tão colocada nesse papel de auxiliadora que ou a gente se sabota porque a gente entende o nosso lugar, ou a gente é sabotada quando a gente chega nos lugares, as pessoas não nos dão crédito, não acreditam em nós, porque não é para a gente estar naquele lugar, porque não é o nosso lugar natural, né? Não é o lugar que Deus planejou para nós. E aí, desse jeito, fica difícil que a gente tenha confiança para fazer qualquer coisa, porque se eu quero crescer profissionalmente, eu vou me sentir culpada, eu vou me sentir errada, porque eu estou fazendo algo que está fora do meu papel. Isso foi inculcado em nós, que nosso lugar não é liderando, e sim apoiando, né? Nosso lugar é dentro de casa, né? Fazendo o trabalho ali com a família. E isso foi inculcado em nós. E aí eu quero trazer aqui para a nossa conversa, para essa rodinha, quero trazer Roberta, quero trazer Enoli, e vocês, por favor, vão comentando aí no chat. Como é que a confiança... Como é a confiança de vocês para assumir esses papéis de liderança hoje em dia? Vocês já se sentiram desacreditadas pelas outras pessoas ou por vocês mesmos? Mas isso é assim, pensando em qualquer ambiente que você frequenta, seja a sua família, a sua igreja, na escola, no trabalho. Queria que vocês comentassem sobre essa confiança. Como vocês se sentem? Confiantes, não confiantes? Vamos falar sobre isso. Palavra com você, Enoli e Robertinha. Enoli tem vasta experiência nisso, né? Vou deixar ela falar primeiro. Ai, então tá bom. Oi, gente. Boa noite. Deixa eu me apresentar. Eu sou Enoli, tenho 33 anos, sou natural de Cuiabá, Mato Grosso.
mas no momento moro aqui na Espanha, no norte da Espanha. Estou por aqui justamente por conta de profissão. Eu vim para estudar, vim para fazer meu mestrado, a minha área de atuação. Eu sou arquiteta de formação, e eu escolhi um caminho um pouco diferente do que as minhas parceiras, mulheres, colegas de trabalho, que é a parte de obra, a parte de execução, que não é tão comum, né? Arquiteto geralmente não vai para essa parte, vai muito para a parte de projeto, decoração, acaba não indo para a parte de execução, que é uma área bastante machista, uma área de predominância masculina, né? Não só na liderança, como em todo o campo, assim. Em toda a estrutura de uma obra, a maior parte são de trabalhadores homens. Então, é uma área bastante desafiadora, assim, de se estar. E sendo arquiteta, eu acabo sempre estando nesses espaços como alguém de liderança. E aí, imaginem o que é ser uma mulher tocando uma obra com, no mínimo, 70 homens. É um lugar bastante desafiador, assim, tanto de sentir-se segura, como a Adele falou, né? Não só de segurança para se impor, mas de segurança física mesmo. E esse processo de você ter autoridade dentro desse espaço, né? É um lugar que te desafia muito, assim. Então, você tem que, a todo tempo, se provar ali, né? Se provar enquanto profissional, se provar 2 vezes mais por ser mulher, se provar pela sua idade. Eu comecei a tocar obra com 22 anos, assim que eu formei. Então, cara de criança, 1,5 m de altura, tocando 2 obras com 60 homens em cada uma delas, né? Eu ainda dei um pouquinho mais de sorte, porque eu já trabalhava na área, já estava com aquela equipe, então eu tive ali eu tinha tranquilidade de ter o respeito da equipe, não ter precisado começar do zero ali, né? Era uma galera que eu já conhecia. Mas é um lugar de muito medo, assim, de verdade, não só de segurança para se manifestar enquanto profissional e para fazer aquilo funcionar, mas de segurança física mesmo. Eu acho que eu já comentei em alguma reunião que eu trabalhando em obra, eu pensava se eu subia para o prédio para fazer vistoria na hora que não tinha ninguém, para evitar assédio, ou se eu ficava com medo de na hora de que não tinha ninguém, porque se acontecesse alguma coisa, o que eu ia fazer? Então, é um espaço bastante curioso, assim, de bastante medo também. E depois disso, fui atuar na liderança de equipes de engenharia, que aí era outro desafio, em órgãos públicos, como chefe de setores de engenharia. Então, a única mulher dentro do setor de engenharia, coordenando equipe de 30 pessoas, mesma coisa. Se provar enquanto profissional para toda aquela equipe, para fazer com que aquilo rodasse, assim. Eu tive bastante sorte com as equipes que eu trabalhei, mas nunca foi um processo fácil, era sempre esse lugar mesmo de ter que se provar muito mais, e eu tive um processo de me masculinizar dentro dessa estrutura, para que eu fosse respeitada não só pelos membros da equipe, que era uma equipe com bastante rotatividade, que iam chegando, quanto para as equipes de fora, então para empreiteiro, para dono de construtora, né? Eu me apresentar enquanto chefe daquela equipe não era muito tranquilo. Então, durante um tempo, eu percebi que eu fui me masculinizando o máximo que eu podia na minha estética para que o que eu falasse fosse validado. E aí entrava em xeque um outro lado, né? Porque eu me masculinizei para ter o respeito da equipe, e aí entrava em xeque a minha sexualidade, que era um comentário também. Então, ser mulher na engenharia não é um processo fácil, não, gente. Eu nunca tive muita coragem, não, Adélia. Eu sempre fui com medo mesmo, entendeu? Cagando de medo, mas eu abusava dos meus cursos de teatro ali para fingir pose. Mas eu ia no medo mesmo, porque eu não tinha muita opção. É uma área que ou você faz, ou você faz, se não te engolem, né? E aí a gente já usa esses repertórios aí que não são muito bons, que é parecer com homens, porque é a figura de maior autoridade que a gente tem dentro
dentro da sociedade mesmo, né? Isso aí. A gente é desacreditada o tempo todo e a gente se desacredita, né? Também. Dona Enoli mesmo, quando a gente começou o projeto das Madás, ela era a que mais dizia que não, eu não dou conta, não, eu não posso fazer uma pregação, não, eu não. Porque a gente está Entregando. sempre. Não, eu tô aqui para jogar tudo na roda mesmo. Por que a gente tá sempre duvidando da gente mesmo quando assim, a nossa confiança ela é extremamente minada? Então, assim, Sim. nosso intuito aqui também é mostrar para vocês que isso é algo construído. E a Sim. gente cai feito patinho nisso. Eu brinco, por exemplo, nos meus 3 últimos trabalhos. Eu trabalhei um tempo na prefeitura, né, da cidade de onde eu sou, e fui convidada para ir assumir a equipe de engenharia do Estado, de educação do Estado. A minha resposta foi, eu tô indo porque a minha gestora na época, eu falei para ela, eu estou indo porque você confia em mim, porque eu acho que eu não dou conta disso, não. Ela, mas por que você tá vendo? Eu falei, eu tô vindo porque você tá falando que dá, então eu vou. Então, não era. Eu fui confiando no outro, em mim mesma. Eu falei, eu não dou conta. Eu falei, uma equipe de 90 pessoas. Eu falei, eu vou tomar conta? Não vou. E nesse espaço foi um lugar que eu tive uma experiência muito legal, que em um determinado momento toda a nossa equipe era chefiada por mulheres. Então, da secretária adjunta, superintendente, as 2 coordenadoras, todas mulheres, coordenando um setor de engenharia. Isso a gente quase não vê. Mas eu não fui acreditando, não. A lição da Enoli é vai com medo mesmo, né, Enoli? Exato, porque todos os meus últimos trabalhos, Enoli, vem trabalhar com esse moço, eu não dou conta. Você dá, eu falo, gente, é bizarro, assim, como que o outro enxerga na gente, coisa que a gente não vê. A gente é tão ensinado a ter medo mesmo, que não, a gente vai de peituda, né? Porque confiança é -5 aqui. Muito bom. Roberto, e você tá aí quieta? Comenta pra gente. A confiança é o que nos move, né? A gente faz de conta que tá fácil, né? A gente faz um carão, né? Passa um batom vermelho, né? Algumas vezes e faz de conta que tá fácil, né? Mas só a gente sabe como que por dentro tá. Estamos porque, como a Adélia acabou de falar, nós somos desacreditadas a vida toda. Então, assim, ninguém acredita, nós absorvemos isso. Então, nós acabamos nos achando menores, incapazes, porque qual foi o nosso lugar? Sempre de coadjuvante, né? Nós fazemos os papéis, nós fazemos as coisas e o homem assina, né? Na igreja, uma grande maioria delas, não se tem pastoras, né? Mas quem são as missionárias? Quem são as mulheres que vão lá para a rua, para campo, que vão visitar presos na cadeia, que vão fazer todas aquelas coisas? Elas vão, elas fazem tudo, mas aí na hora de batizar e de dar ceia tem que chamar um pastor, um homem, para poder fazer, né? Isso assim é muito comum, né? Isso é a nível de Brasil, que não estamos assim muito aquém. Tem países em situações muito mais complicadas. Claro que tem países em situações melhores, mas tem situações mais complicadas, né? Então a gente faz todo o trabalho e depois a gente vai e chama o cara lá vai lá e coloca o carimbo dele, né? E tem sido assim, né? Tem sido assim. Mas eu acho que nós estamos assim num passo, dando um pequeno passo de formiguinha, mas caminhando o contrário a isso, né? Tentando mostrar devagarzinho que pode ser diferente, né? Não sei daqui a quanto tempo, mas pode ser diferente. É isso aí. A gente começa a construir isso, né? E com essas conversas, né? Com a nossa luta diariamente, falando sobre isso, ensinando as pessoas, a gente começa assim, uma encorajando a outra, nós, principalmente enquanto mulheres, sempre que você puder ajudar uma mulher profissionalmente, você ajude, sempre que você puder elevar a confiança de uma amiga, você eleve, entendeu? Porque nós somos, a gente foi quebrada mesmo, sabe? Muito antes de nós, já disseram
isso, que a gente tinha esse papel de auxiliar, então a gente não se sente à vontade nos lugares de liderança, porque a gente sente que a gente não podia estar ali. Isso está arraigado em nós e que a gente sempre lembre umas às outras, né? Empurrando, uma amiga puxando a mão da outra, para que a gente consiga, né, alcançar lugares mais altos, que a gente se sinta confiante. E aí, gente, seguindo aqui, eu vi aqui no chat, tem muitos comentários. Teve uma colega aqui que falou que a Adriana disse que a filha dela tem 25 anos, iniciou aos 21 a engenharia civil, trabalha como auditora, com auditoria e qualidade, ganha bem pouco em relação aos outros, e ela teve que abrir uma firma para trabalhar, tem 1,55 m e pesa 55 quilos. Mas É a uma firma dela... formiguinha. Miudinha, ela é muito miudinha e linda, mas ela é muito pequenininha. É isso aí, mas ela manda nessa galera toda aí, sem ter medo. Né? Sabe lá como é que a gente está por dentro, né? Mas é o que a Enoli falou aqui, vai com medo mesmo. Temos aqui também casos aqui a Carol falou que teve uma ideia roubada do trabalho. Ainda tem isso, né? Não, você não pode, sua ideia até que é boa, mas é melhor se parecer que foi minha. Então, vou pegar essa ideia para mim. Bom, aí vamos continuar. Lá em Gênesis 3, aí o negócio vai ficando mais feio, né? Primeiro a gente vem nessa história como auxiliadora. Depois a gente vem como culpada, certo? Porque quando Eva cai lá no conto da serpente, que a serpente falou... A serpente, na verdade, aguçou ali a curiosidade dela, né? E fez com que ela desejasse saber de tudo, né? Assim como Deus sabia. E aí ela aceitou, comeu o fruto, falou para Adão comer também, o Adão foi lá, comeu. E aí Deus chamou Adão e disse, lá em Gênesis 3:9, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que você estava nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E aí Deus vai e lança lá a maldição sobre a serpente, ela não ia ter pernas, tal, aquela coisa toda. E para a mulher Deus disse, multiplicarei grandemente... Eita! Pode rir de mim, gente. Eu me enrolo toda. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E para Adão Deus disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Com o suor do teu corpo, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. E aí, gente, eu vou pegar uma pessoa que fala melhor do que eu, que é a Ódia Barros. Peguei uma citação dela, que é uma escritora feminista que está dentro das nossas indicações, né, de leitura, que inclusive a nossa preletora ontem trouxe. E ela fala assim, que a narrativa bíblica das origens da criação do Gênesis produziu muitas imagens, símbolos, narrativas, projetos, poderes e maldições. O modelo explicativo da origem do mal e pecado fornecido pela narrativa bíblica de Gênesis 3, ele gerou a metáfora da inimizade entre a terra e a humanidade e lançou maldição sobre o corpo da terra e das mulheres. Está lançada a maldição. Malditas estão a terra e as mulheres submetidas ao governo dominador de homens que buscam submeter e controlar seus corpos. Assim, a grande dor da terra e das mulheres tem origem na Bíblia, nas suas leituras fundamentalistas, racistas e patriarcais. Como eu estava falando para vocês, todo esse nosso sentimento e essas culpas que a gente sente
tem fundamento aqui nessas construções, certo? Então, a gente é culpada por tudo de ruim que existe no mundo. Por culpa de uma mulher, o homem teve que trabalhar para sobreviver, porque a terra não ia mais dar o fruto da forma que ele queria. Ele ia ter que ir lá manipular a terra, né? E trabalhar a terra com o suor do rosto dele para trazer o alimento. Então, o trabalho é culpa nossa, senão estava todo mundo lá de boa, no paraíso, só comendo do que a terra daria. E a terra, ela teve que ser explorada pelo homem também por nossa causa, certo? Então, a gente também é culpada pelo desmatamento, pela exploração desenfreada dos recursos, né? Dos recursos naturais, porque o homem foi lá trabalhar e a gente sabe que a ganância é grande, né? Então, não é assim só viver como os índios, né? Em harmonia com a natureza e tal, como os indígenas, mas sim trabalhar até esgotar. Isso vem daqui do Gênesis. E aí, eu trago aqui outra reflexão sobre esse nosso papel de ajudadora, né? Cabe a gente auxiliar o homem para que ele possa trabalhar fora, nessa construção aqui. A mulher precisa estar em casa ali cuidando dos filhos, cuidando da família, cuidando das tarefas domésticas, né? Do andamento do lar. E aí a gente pensa, por que essa responsabilidade para essa vida privada precisa, né, ser só nossa? A gente sabe que está mudando. E aí a gente tem todas essas responsabilidades, e se o casamento der errado, se o filho faz alguma coisa errada, se o filho é mal criado, se o filho adoece, a culpa é nossa. Né? A culpa, de novo, a culpa. A gente é um suporte que tem que dar conta de tudo. E mesmo que a gente escolha trabalhar, aí a gente vai trabalhar 2 vezes, que a gente vai trabalhar na casa, com os filhos, e vai trabalhar fora também. E os homens estão... A gente tem aí indicadores que mostram que os homens vêm ajudando mais, né? Ajudando, não vão participando mais. Os outros países também já existe até a legislação que ajuda nisso, né? Por exemplo, estendendo a licença, igualando licença maternidade, licença paternidade. Mas assim, aí a gente pensa, até onde que a mulher se dispõe a ir para não ter que abdicar desse papel na vida familiar? Quantas mulheres você conhece ou você mesma já pensou em, olha, eu quero trabalhar, mas eu vou trabalhar só até aqui, eu quero ter aqui um cargo técnico, para não tomar muito tempo, para não atrapalhar, por exemplo, na criação dos filhos, para não me atrapalhar com as minhas obrigações como mulher, como esposa, como mãe. Quanto disso, sabe, dessa distância entre mulheres e homens no mercado de trabalho não se deve a esse limite que a gente se impõe e que as pessoas também impõem para a gente, né, que está aqui culturalmente aqui em cima de nós. E quando a mulher vai longe também, qual é o preço que ela paga, sabe? Uma mulher que tem uma carreira executiva, sabe? Uma boa carreira, chegou a ser diretora, chegou a ser presidente, chegou, né, a alcançar os lugares mais altos. Ela é reconhecida quando ela chega desses lugares? Ou ela é masculinizada, como a Enoli disse, sabe? Como é que ela mal é vista? amada. Ela é mal amada, exatamente. Por quê? Porque não se dedica à família, né? Não tem família, não tem... Exatamente, não tem amor para oferecer aos outros, só pensa no trabalho. Esse é o preço que as mulheres pagam também para essas que escolhem ir mais longe. Né? Já carrega dentro de si uma culpa, porque eu deixei de construir família para me dedicar à carreira, ou eu adiei o meu sonho da maternidade, eu não pensei em ser mãe, né? nem sonhei com isso, porque eu não queria atrapalhar os meus estudos ou a minha carreira. E aí a gente pensa, por que tem que ser desse jeito? Né? Se todo mundo dividisse, se as coisas fossem divididas, dava para todo mundo chegar em algum lugar, dava para todo mundo fazer alguma coisa, sem colocar essa carga toda em cima de nós. E quando a gente fosse também, a gente não se sentiria tão culpada, certo? Então, eu queria que vocês comentassem isso, sabe, Robertinha e Enoli, e as meninas aqui no chat, por favor, os meninos também, sobre essa carga tripla, né, dupla, e
e toda essa questão, né, de culpa em relação ao trabalho, de estabelecer limites e não se desenvolver profissionalmente. Por que que tem que ser assim? Curioso é que nós somos ajudadoras no papel, quando são papéis de destaque, né? Nos papéis de destaque nós somos ajudadoras, mas em todos os demais papéis nós somos as protagonistas. Nós somos as responsáveis até pela guerra de Israel, nós somos responsáveis por tudo. Tudo é porque nós ou fizemos ou porque não fizemos, né? Somos responsabilizadas por termos feito e por não termos feito, né? Até o homem ter que trabalhar como se trabalhar fosse um grande castigo, a responsabilidade é nossa, né? Se nós sentimos dor hoje para parir, a responsabilidade é nossa, né? Se nós temos cólicas menstruais, a responsabilidade é nossa, né? Porque, teoricamente, porque Eva quis conhecer, né? Porque ela foi curiosa e ela quis conhecer um pouco mais. Isso é uma característica nossa. Nós nunca nós não nos conformamos com um pouco, nós sempre queremos escalafunchar mais as coisas, né? E por que isso? E por que aquilo? Né? E então nós pagamos essa culpa, porque, como eu já falei, nós ficamos atrás, nos bastidores, nos papéis em que de destaque, mas em todos os outros nós somos as grandes vilãs. Se o homem peca é por causa da gente, se ele bate o carro é por causa da gente, se ele olhou para o lado é por causa da gente, porque tinha uma mulher falando na cabeça dele, ou porque a mulher não fala com ele. De qualquer maneira, nós estamos sempre errados. Nós somos sempre responsáveis pelo que eles fazem de certo, o que eles fazem de errado e o que eles não fazem de certo. Ai, meu Deus. É tudo erro, né, Roberto? Tudo erro nessa merda. Mas Exato. Diga aí, Enoli. Robertinho falando, me veio o meme de Big Brother, alô Miriam. Não vou lembrar o nome do participante que ele falava. Se eu falo, tá errado. Se eu fico quieto, tá errado. Caio e Rodolfo. O Caio e o Rodolfo. Tudo que ele fizer, ele tá errado. Eu vi, assim, esses cortes de vídeos no Instagram. Era um trecho de um filme de uma mulher falando que um homem nunca vai saber o que é você já nascer se sentindo culpado. E é o que a gente sente o tempo todo. A gente se sente culpada e inadequada em qualquer situação, né? É o que a Roberto falou, que você já pontuou dele. É sempre a nossa culpa, né? A culpa do homem ter que trabalhar é nossa. As dores que a gente sente é culpa de uma mulher e a gente absorve isso, porque assim, eu já falei 300 vezes, porque quando eu for pro céu, eu vou pegar a Eva, sabe? Tipo, a gente, enfim, a gente vai falando merda, né? Porque a gente aprende. O quanto a gente já nasce com a responsabilidade, com a culpa das coisas, e vai reproduzindo. O computador? E vai reproduzindo esse tipo de coisa, né? E você falou da questão de se sentir culpada, a questão da maternidade, por exemplo, dos relacionamentos é uma questão para mim ainda. Eu trago sempre na minha terapia que eu não fiz nada da minha vida. E o não fiz nada da minha vida porque eu tenho mais de 30 anos, não construí família, não me dediquei a relacionamentos, mas eu estava trabalhando. Mas isso para uma mulher é não fazer nada, né? E é muito engraçado nessa questão do suporte, que a gente tem que ser ajudadora e dar suporte para o homem, para ele crescer na carreira, mas quando é o inverso não acontece. Isso aconteceu comigo. Eu tinha um relacionamento muito longo, e que terminou quando eu assumi o meu primeiro cargo de liderança, porque eu trabalhava demais, porque eu me dedicava demais ao trabalho, porque eu só queria saber daquilo, mas quando ele era uma pessoa dentro de um cargo de liderança, estava tudo bem eu ficar de lado, ele trabalhar demais. A mulher, ela não pode estar
tá nesses espaços de destaque, né? E é muito engraçado o quanto que atribuem a gente todas essas responsabilidades de cuidado também, que aí eu já não sei, é uma questão para terapia, se é uma questão de característica minha, mas, ou se é uma coisa atribuída à mulher também, que a mulher, ela sempre tem muito mais cuidado com os seus dentro do trabalho, né? Então, coisas pequenas. Vai ter um evento. É para quem? É para a mulher. A mulher do trabalho tem que organizar os eventos, sei lá, as lembrancinhas de Dia da Mulher. Não são os homens que fazem. O papel de cuidado, ele tá com a mulher até no trabalho. Então, para além de tudo que ela faz, enquanto técnica, enquanto pessoa de liderança, qualquer ocupação que ela tenha dentro do seu trabalho, ela ainda fica também com a função de cuidado, e com a função de educar. E eu comentei com as meninas um pouco mais cedo, com a Adélia e com a Roberta, de uma situação que aconteceu comigo no trabalho, de novo a mulher ser culpada, quando a minha gestora me chamou para eu conversar com a minha equipe, com as meninas do setor de engenharia, para que elas mudassem as suas vestimentas. Elas estavam com roupas muito chamativas e a equipe de pátio não estava trabalhando, então as meninas tinham que mudar suas roupas, que estavam muito curtas e coladas, para não atrapalhar os meninos, porque eles paravam de trabalhar quando elas passavam. E o mais bizarro é que quem me pediu isso foi uma mulher. Então, pensa, esse homem, ele não pode se controlar, ele é um bicho, ele não consegue se concentrar no seu trabalho se uma mulher passa por ele. E aí é a gente culpada de novo, né? Se ele olhou, se ele mexeu, é porque a gente, de alguma forma, estimulou, chamou atenção demais. Então, a gente está errada sempre. Se a gente não se cuida, nossa, você tá se acabando, você tá se masculinizando, aí é que não vão te querer mesmo. Se você se arruma, tá chamando atenção demais. Então, é imposto a nós todas as culpas, né? Como diz a Adélia, até do desmatamento é nosso, né? Jogam para a gente todo o consumo do mundo. A gente tem muito mais produtos à disposição, a gente é muito mais estimulada a comprar e a fomentar a produção e o consumo desenfreado, e a exploração da natureza. Então, essa estrutura ela já veio pensada, né? Quem decidiu organizar a Bíblia da forma como ela está hoje, fez de forma pensada para tacar no nosso lombo todas as responsabilidades. Segura que essa é no próximo bloco, segura. Você vai chegar lá nessa culpa, né? Por quê, né? Mas antes, deixa eu comentar aqui, comentar os comentários. Achei aqui muito legal o que a Sara disse, que para as mulheres pobres, principalmente, alcançar grandes cargos exige muito sacrifício físico e mental. Exatamente, porque é isso, Sara, além de trabalhar, vai chegar em casa, né? Não é a mesma coisa. Você veja o quão privilegiado você é. Você chega em casa, você tem que pensar em faxinar a casa? Você tem alguém que trabalha na sua casa, né, que está fazendo esse trabalho? Você tem alguém para fazer o dever de casa com seus filhos? Você tem uma escola, você paga uma escola que tem monitoria? Ou é você que tem que ensinar, sabe? Você pode pagar um professor particular? Ou é você que vai ter que trabalhar, ajudar os filhos na tarefa de casa, fazer a faxina, fazer o almoço para levar de marmita no outro dia, porque tu não pode almoçar fora. Então, realmente, o sacrifício físico e mental, ele é assim, massacrante, especialmente na vida da mulher mais pobre, das mulheres pobres. E aí, quando a mulher escolhe sacrificar, vem a culpa por estar deixando algo por fazer. Achei perfeito esse comentário da Sara e ilustrou realmente também esse abismo, né, que existe nos recortes, que a gente está falando aqui no geral, mas a gente também tem um recorte da mulher negra, da mulher pobre, certo? Então, assim, para a gente pensar de que realidade que a gente está falando, né? Então, vai ser sempre mais difícil, quanto menor o poder aquisitivo, né, da pessoa que a gente está falando.
para subir na carreira, para estudar, para fazer uma faculdade, né? Depois de ter filhos. Como é que faz isso? Muito difícil. E aí, gente, chega o ponto da virada. Mas se Jesus veio para formar uma nova aliança com a humanidade, nada dessa condenação, sabe, que Deus falou para Eva, estaria valendo mais, certo? Mas não adianta, porque as pessoas não entendem a Bíblia como, né, um livro ali faseado, não entendem o que é mito, o que é verdade, e as pessoas tomam aquilo como uma palavra santa, uma palavra ditada por Deus, e tudo que está ali precisa ser cumprido à risca, tudo que está ali é verdade, tudo que está ali tem que ser visto ao pé da letra. E graças a Deus a gente não, né? A gente faz essa virada. Jesus veio para formar uma nova aliança com a humanidade. Então, essa maldição, ela não valeria mais. A gente não teria que estar preocupado se a gente é culpada, se a gente não é culpada, o que Eva fez, deixou de fazer. Jesus veio para consertar isso, certo? Mas o estrago foi feito. E na cabeça da nossa sociedade atual, até hoje, isso ainda ecoa. Então, a gente lembra do pastor aqui, meu conterrâneo aqui em Brasília, famoso, né? A gente sempre está falando dele aqui na garagem, o pastor Anderson Silva, é o cara que criou aquele evento chamado Machonaria. E aí, esses tempos atrás, ele estava dando uma entrevista para Karina Bach, que é também uma mulher famosa, que virou evangélica, tá? Super fundamentalista. E aí ele disse que as mulheres têm um potencial demoníaco. Mulher orgulhosa, vingativa e manipuladora. Então, e isso, gente, está obviamente ligado a essa narrativa ali de Gênesis, né? Que a mulher é perigosa, ela precisa de vigilância. E ele falou essa barbaridade, assim, foi uma coisa muito polêmica. E então a gente é continuamente associada ao pecado, à carne, né? Vista como perigos públicos, a gente é frívola, ou a gente é sexual e pecadora, certo? E desde Eva, a gente está aí sendo responsável pela queda da humanidade, certo? E por isso a gente tem que ser vigiada, controlada e precisa da supervisão de um marido, de um pai, né? De um irmão mais velho, de alguém que seja. Então, assim, a gente ainda vê muito essa culpabilização e demonização das mulheres em todos os ambientes, né? A Enólia acabou de trazer aqui o exemplo do trabalho dela, que as mulheres que passavam eram responsáveis por atrasar o trabalho, porque elas estavam passando. Assim, só a sua presença, né? Você está aqui só para chamar a nossa atenção. E aí, queria que vocês falassem, né, sobre esses exemplos. A Enólia comentou esse. Robertinha, queria que você contasse para a gente como é que é na sua igreja, a igreja que você frequentou antigamente, em relação às vestimentas das mulheres. Como é que era isso? Comenta para a gente. Roberta, você está no ônibus? Gente. Robertinha pode estar com problemas técnicos. Ela vai começar aqui, ela pode falar. A Enólia também trouxe um exemplo muito interessante, que é daquela influenciadora, aquela pastora Helena Tanuri. Não sei se ela é pastora, né? Se eles deixaram ela ser pastora, coitada. Conta pra gente, Enólia, você que trouxe essa história mais cedo. Oi. Então, estava comentando com as meninas que eu não vou lembrar o nome da filha dela, mas uma das filhas da Helena saiu da igreja, né? É uma cantora que não canta mais música gospel. Ela era uma das crianças diante do trono. Então, ela saiu, enfim, uma mulher agora de esquerda, para o nosso campo aqui. E tinha um recorte também, um vídeo da Helena falando que dentro de todo o processo de entender e de acolhimento da filha, ela tinha medo de aparecer apoiando a filha, mesmo sendo filha dela. Elas chegaram a não se seguir nas redes, aquelas coisas que significam muito para a gente hoje, né? Porque ela dizia que ela já se sentia naturalmente culpada pela filha não tá mais na igreja e tal, mas ela se sentia mal
pelas pessoas a julgarem, porque provavelmente, isso a Clara, isso mesmo, a filha dela, pelas pessoas que julgavam que a culpa era dela, que ela tinha feito algo de errado para a filha ter se desviado dos caminhos do Senhor, né? Então, a responsabilidade da filha dela não ser mais cristã, não estar no meio, isso e aquilo, era dela enquanto mãe. Então, mesmo que ela tivesse uma boa... Quando ela já estava com uma boa relação com a filha, né, e respeitando a decisão da filha, ela não queria demonstrar isso para a igreja, porque ela se sentia culpada e as pessoas a culpavam pela filha não estar ali. Então, assim, como as meninas já pontuaram, a gente tem papel de coadjuvante, mesmo exercendo todas as atividades em papéis muito específicos. Então, a mulher, ela é o suporte do homem, mas na criação dos filhos, a responsável maior é ela. Se tudo sai bem, tá tudo certo. Mérito para o filho. Mas se sai errado, a culpa é dela, né? Então, bom, isso a gente leva para tudo, né? Eu acho que eu sempre trago questões do meu trabalho porque é o que mais ecoa em mim. Mas eu acho que eu comentei em alguma reunião que eu tive um episódio no trabalho em que eu e o meu parceiro coordenador também, a gente teve a mesma atitude, mas eu fui condenada pelo que eu falei e ele não, sendo que nós dissemos a mesma coisa. O peso era diferente, era a mesma fala, um homem e uma mulher. A dele foi tudo bem. Então, é sempre assim, independente de onde a gente estiver, a culpa, a responsabilidade maior é sempre nossa, né? A gente tem que sempre dar o melhor, fazer um pouquinho mais e ainda não errar nunca, porque qualquer deslize é imperdoável, né? Meu Deus. A parte que eu tenho certeza que a Albertinha ia comentar aqui com a gente é sobre as igrejas, que no dia da Santa Ceia o pastor fica, um irmãozinho, né? Não um pastor, um diácono, né? Alguém lá na porta ficava medindo a saia das mulheres para ver se elas podiam tomar Santa Ceia, se podiam entrar na igreja. Tinha que ter exatamente 4 dedos abaixo do joelho, sentada, detalhe, né? Porque se fosse ali abaixo do joelho em pé, quando ela sentasse, ia subir o joelho. Aí ia levar os irmãozinhos a pecar, certo? Então, tem muito uma coisa de chamar a mulher de Jezebel, nessas igrejas pentecostais também. Então, assim, esse ambiente religioso, ele também culpabiliza muito as mulheres, né? Não só no ambiente da casa, não só no ambiente do trabalho, mas ali dentro da igreja, os alecrins dourados podem se distrair com a nossa vestimenta, né? Podem se distrair, né, com a irmãzinha divorciada que vai para a igreja, que não é aceita, né? Você pode levar o irmão a pecar, não são bem acolhidas. Então, esses ambientes que são... Vocês estão me desconcentrando com essa história de luta aí no chat, viu? Eu tô tentando não ler, mas tá difícil. Meu Deus. Meu Deus. Eu perdi o fio da meada aqui. O Belal falando que quer arrumar uma luta com... Foco, pastora, você é mulher, vamos lá. Pô, cara, mas ficou engraçado isso. É pior que o Anderson Silva tem o mesmo nome do Anderson Silva, que era lutador de... aquele Spider, né? Pelo amor de Deus, e vai que chama um Anderson errado, tu vai levar uma surra, pastor, pelo amor de Deus, não inventa coisa dessa. Parem! Adele, quando não é a saia, é o... Como que é? A gente não pode usar legging mais para malhar também, tá? Vocês estão sabendo dessa, né? Exatamente. Fogo amigo, né? Uma mulher falando isso, né? Você não pode usar legging para malhar, pelo amor de Deus. Porque legging não é roupa, legging é um tecido, certo? E também, gente, eu quero... Olha, amanhã, quando a gente for fazer o nosso aulão, se tudo der certo, hein, Pamela? Quero todo mundo de legging, todo mundo postando. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Porque diz que não pode, né? Postar essa música enquanto está fazendo agachamento. Não pode. Não importa se você é abençoada, se você tem pernas para agachar, se você tem... né? Obrigada, Deus, pela minha saúde, pelo meu movimento. Eu quero todo mundo de leg, shortinho e top. Uhul! E eu já sugeri a música para a Pamela, viu, gente? Já para a gente fazer
Já para a gente já fazer um esquenta aqui no culto de hoje, para dizer que amanhã nós teremos um aulão e as legs estão liberadas e o histórico, a música da Tenho Tantas Bênçãos também está liberado. E aí vou continuar, tá? Vocês param de me distrair, seus bagunceiros. E aí, para a gente ser cristã e feminista nesse tempo que a gente vive hoje, a gente precisa, então, praticar a teologia da suspeita. A gente tem que entender que a Bíblia, ela não é a palavra ditada por Deus, né? A gente fala sempre isso aqui na garagem. A gente fala sempre, a gente está sempre desconstruindo para que a gente tenha uma relação saudável com a Bíblia. Então, a gente precisa saber ler, saber entender o que é mito, o que é contexto histórico, e fazendo isso a gente vai ter um relacionamento melhor, sabe, com este livro, que a gente gosta, né, gente? A gente fala mal, mas todo culto aqui a gente abre alguma passagem bíblica para basear a nossa pregação. A gente continua sendo cristão e usando esse livro como referência, mas a gente precisa ter um relacionamento saudável com ele. E o texto que mais assombra as mulheres na Bíblia, e ele coloca um verdadeiro bloqueio na nossa vida profissional, é, sem sombra de dúvida, o texto do apóstolo Paulo, lá em Timóteo, que ele fala assim, vou ler da parte que ele fala, não vou contextualizar, vocês vão me desculpar, mas ele chega falando, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Esse texto é um show de horrores, né, gente? Porque ele fala das nossas roupas, né? Primeiramente, isso baseia muita coisa, até hoje, nessa conduta das igrejas. Fala que a gente tem que se vestir com decência, ele fala que a gente tem que aprender em silêncio e com toda a sujeição. Ela não permite que a mulher ensine, nem que ela tenha autoridade sobre o homem. Então, a mulher não pode liderar, não pode ser chefe de nada. E que esteja sempre em silêncio. Você não pode opinar. E a nossa salvação vem como? Dando luz a filhos. É para isso que você serve. Então, esse é um texto tenebroso. Mas aí, a gente aqui está esperta, né? A gente vai praticar a teologia da suspeita. A gente vai entender, tá, quem foi que escreveu esse negócio? Aí alguém aqui vai me lembrar se essa carta é deuteropaulina ou não. Eu não lembro desse detalhe, essa aula não foi minha na EBOM, tá? Se puder escrever aqui no chat. Fala, Cássia. Estou esperando a Cássia me dizer. Se ela foi escrita por Paulo, se ela é atribuída a Paulo, ou por alguém ali da escola de Paulo, e aí, dessa forma ela é atribuída a ele também. Pronto, é de Paulo, é uma pastoral, é tipo uns membros lá, uma galera que andava com ele, que aprendeu com ele, que escreveram. E aí a gente vai pensar, por que o Paulo teria essa escola? Porque para eles terem escrito, pode ser que eles tenham ouvido em algum momento Paulo falar dessa maneira. Ele nasceu em Tarso, né, no centro da cultura grega, sendo educado por um doutor da lei, Gamaliel. E Paulo, ele era judeu com cidadania romana, de família de classe alta, e por isso ele teve acesso a uma excelente formação com uma forte influência grega. Das muitas heranças gregas, o conceito de democracia é um dos mais importantes. Mas a gente tem que lembrar que a democracia para os gregos
ela não incluía as mulheres, certo? Nem pessoas escravizadas. Então, as mulheres não eram cidadãs de direito, só os homens eram livres, só os homens livres que eram considerados cidadãos gregos, certo? Então, as mulheres não podiam participar de debates públicos e o silêncio era uma regra para elas. Então, a gente já vem daí essa influência para alguém falar uma coisa assim, né? A sociedade que... O tempo em que Paulo viveu, eles tinham uma influência grega muito forte, né? Assim, esmagadora. E as mulheres realmente não eram consideradas. Mas, gente, vamos pensar um pouco. O Paulo nem sempre falou assim. O Paulo, ele tinha uma grande estima por Priscila, que ele cita ela algumas vezes, né, nos livros, nas cartas. E Priscila era uma mulher que tinha um ministério ali, que tinha uma igreja na casa dela, as pessoas se reuniam, ela era uma pessoa que se dedicou muito à obra. E o Paulo levava em consideração, tanto que ele citava ela. Então, a gente já começa a ver aqui, que dentro da Bíblia, a gente vê contradições. Entre Paulo e Paulo mesmo, já há contradições. Porque se ele acha que as mulheres têm que ficar caladas, isso, aquilo, e elas não poderiam liderar, como que Priscila era líder na igreja, por exemplo? Certo? E aí, a gente vai pensando mais um pouco, e o cristianismo ele é tido como uma religião de pobres, naquela época, uma religião de pobres e mulheres, certo? E ele conferia poder e notoriedade às mulheres, vide as mulheres que andaram com Jesus. A gente pode lembrar de Maria Madalena, de Priscila, como eu citei, que Paulo falava bastante dela. Então, quando a religião foi ficando institucional, quando ela foi, né, ali uns 3 séculos depois, eles trataram de colocar no cânon bíblico os textos que excluíam as mulheres. E para quê? Para manter o poder na mão dos homens e colocar a gente no espaço da vida privada. Acontecer isso que está acontecendo hoje. Para a gente ficar distante das decisões, distante da política, a gente tem que ser aqui o suporte para que os homens cheguem longe. E isso foi decidido em algum momento em uma sociedade que era patriarcal. E isso ficou colocado para nós, como esse livro que é tão importante para a nossa cultura, é tão importante para a nossa sociedade, que é a Bíblia. E aí isso ecoou sobre nós da forma que a gente falou aqui, né, nas perguntas anteriores, nas reflexões anteriores. E aí eu faço a pergunta, como que a gente foi apagada na história, né? E como que a gente continua a ser apagada ainda hoje, certo? E com interesse de quem? Noli me deu uma resposta ótima, né? A quem interessa que a gente seja apagada? Ao capitalismo? As mulheres precisam estar em casa, certo? Precisam estar cuidando da família. E se a gente vai trabalhar, a gente já não está tão interessada em ter filho. Porque olha o trampo que dá. Olha que jornada difícil. Então, a sociedade ela precisa melhorar muito para manter-nos interessadas nos dias de hoje, na maternidade, sabe? Para manter as mulheres interessadas nesse trabalho de casa. Porque a gente já começa a não ver mais vantagem, certo? Então, com o interesse de quem que é, sabe, projetado isso na nossa cabeça o tempo todo, com o interesse de quem que isso foi escrito, é para que a gente mantivesse mesmo, né, a vida e a nossa salvação seria baseada ali, se a gente fosse pensar nesse texto de Paulo, pelos filhos. Se você não teve filhos, então você não presta para nada. Você não pode ser salvo. E aí a gente pensa, né, quantos livros que não entraram no cânon que falavam sobre as mulheres, né? O livro apócrifo da Maria Madalena, por que não entrou, certo? Da Tecla, lá que a Thaís falou esses dias, né, que o apóstolo Paulo falava sobre ela, por que não entrou? Não ia gostar muito dela, não, porque ela tinha um rolê de castidade lá e tal, mas era uma mulher, né, que foi influente no seu tempo e é reconhecida hoje pela Igreja Católica. Por que não entrou? Interesse de quem? E como que a gente continua a ser apagada hoje? Quantas mulheres aqui da nossa igreja que trabalham aqui na organização, aqui, ó, apagadinhas e não estão pregando? O que a gente tem? A gente tem aqui uma política de botar as mulheres para pregar, a gente tem aqui uma política de colocar as mulheres em evidência com esse nosso ministério, né, de formação pastoral.
Quantas teólogas mulheres vocês já leram, gente? Vocês conhecem? Conhece a Ódia Barros, que eu falei? Conhece a Ivone Guevara? Conhece as autoras outras que a Luciana falou ontem para gente? Quantas vocês já leram, né? Como foi que essas mulheres influenciaram o pensamento de vocês, né, sobre a teologia de vocês? E aí a gente ficou pensando sobre isso, né? E aí, Enoli, queria que você falasse para gente aí os dados do Nobel que você pesquisou. Tá na mão? Os prêmios de Tá. arquitetura. Ai, é sempre nós, né? Eu comentei com as meninas, a Adele, nossa, as mulheres são minorias também no Nobel da Paz. Eu falei, na arquitetura também. No Brasil, por exemplo, entre as arquitetas na casa dos 30 anos, entre os profissionais arquitetos na casa dos 30 anos, 73% são mulheres. E com mais de 30 anos, até os 60, que é até onde tinha a pesquisa, 64% são mulheres. Então, a maioria dos profissionais de arquitetura no Brasil são mulheres, mas elas não aparecem tanto, né? E a arquitetura tem um prêmio, o principal prêmio da área, o mais conhecido, que é o prêmio Pritzker. Esse prêmio tem 45 anos. E nesses 45 anos, apenas 6 mulheres ganharam o prêmio. Então, 13%, né, de todos os prêmios atribuídos. E aí a Adele comentando que o que faz com que essas mulheres não apareçam, né? Será que essas mulheres conseguem se dedicar ao trabalho a ponto de conseguir participar, sequer ser indicada para uma premiação, né? Porque trabalhar ao ponto de ser reconhecido requer muito esforço, e para você fazer isso, você tem que ter dedicação total. Como que a mulher faz isso? Tendo que exercer todos os outros papéis, né? Tendo que ser mãe, tendo que ser suporte, tendo que ser cuidadora, tendo que ser todas as outras coisas que são nossas responsabilidades, né? E é muito... o peso é muito diferente. Eu estava lembrando esses dias. A gente atribui muito peso, inclusive, a como é enxergado os cuidados da casa com uma mulher e com um homem. Se uma mulher que mora sozinha tem a sua vida de casa, né, sua vida doméstica bagunçada, se tem uma casa desorganizada, se não tem as contas em dias, meu Deus, é uma mulher porca, uma mulher relapse, é uma mulher relaxada. Mas um homem tá tudo bem, se ele viver sozinho e tiver a casa bagunçada, todas as coisas desorganizadas, né? Então, começa daí a gente ser enfiada num buraquinho. E é o que a Adele falou, na teoria de investigar, de duvidar de todas as coisas, a gente aprendeu que foi Paulo que disse, né, que ele falou isso, que ele falou aquilo. Quais as garantias que a gente tem? A Bíblia que a gente tem hoje foi definida num concílio, né, quando o Estado e a Igreja eram uma coisa só. Então, a interesse de quem a gente deveria ser apagada? Né? Interesse de quem que a gente não pode ter destaque, né? A mulher, ela precisa estar em casa. Se ela não estiver em casa, ela está ocupada com outras coisas, ela não vai se preocupar em ter filho. E se ela não tiver filho, ela não produz mão de obra. A gente fica às margens, mesmo sendo quem gera vida. Então, e os nossos filhos, aquilo que a gente gera é tratado como mão de obra. Então, a gente é obrigado a não viver para gerar pessoas para o capital, né? Para gerar mão de obra para ser explorada. Então, a nossa vida toda ela é explorada e a gente vai sendo apagada nesse processo, né? Ideias roubadas, no campo profissional, falta de crédito que nos dão, que a Adele falou aqui, nós somos maioria na igreja e a gente também não tem tanta coragem de se expor, de falar, a gente fica com medo, a gente não quer. Eu comentei com a Thaís essa semana, eu falei, eu não vou falar um negócio que eu não tenho certeza, eu tenho que ter certeza absoluta do que eu estou falando, eu tenho medo de errar na minha fala. Então, a gente é o tempo todo
colocada às margens dos processos da vida, né? Exatamente. A gente é apagada nos processos da vida, a gente é apagada nas nossas realizações, né, nas premiações. A gente até falou que a programação foi inventada por mulheres, né? O computador, tudo mais, e virou uma profissão de homens. Quando o negócio ficou interessante, quando ficou A gente criou a interessante, cerveja, mas cerveja de macho, né? exatamente. Quantas coisas a gente pode elencar aqui que estão que ficam, né, nesse limbo. Robertinha, chegaste, tá tudo bem? Já tá com a netinha? Cheguei inteira. Essa semana, eu descobri que quem inventou o GPS foi uma mulher. Ai, que beleza. Uma mulher completamente fora da curva em questões matemáticas, e precisavam de alguém que fosse um gênio em matemática, e descobriram ela, e foi ela que inventou o GPS, né? E eu descobri assim por acaso, ninguém sabe disso, né? Pelo menos não é falado sobre isso, né? Verdade. Pelo menos pode ser que muitos saibam, mas eu não sabia, eu fiquei sabendo essa semana. E foi... Isso e tantas coisas mais, né, gente? Né? E a gente não vive mais sem eles, né? A gente não vive mais sem GPS, né? E... se ela tivesse dado bobeira, algum homem teria patenteado ele, com toda certeza. A gente não sabe, né? Quantas coisas as mulheres inventaram e os homens pegaram. As que conseguiram, né, se desvencilhar do trabalho doméstico, se desvencilhar das obrigações que a gente tem que sempre que ter, e conseguiram se dedicar, ainda assim com muito custo, e podem ter sido roubadas, né? São poucas que conseguem, quando conseguem são silenciadas, são poucas que conseguem ser posição de destaque, e a gente... Não nada não, Gil. Ô, Robertinho, desliga o microfone. Sempre assim, gente, porque eu entendo a Robertinha, casa com crianças, eu entendo, é assim mesmo. Então, gente, a gente vai chegando aqui na nossa última virada dessa conversa, de que, mesmo a gente tendo ouvido tudo isso na Bíblia, lá no Gênesis, tudo que está escrito ali, eu estou só comentando essas partes, né, de Gênesis e Timóteo. Se a gente revirar, fazer assim na Bíblia, cai mais umas passagens, né, mais várias passagens que vão falar mais repreendendo, né, a nós mulheres, colocando a gente num papel que a gente não gostaria, né, nos deixando aqui nos bastidores. De Gênesis... Sem nome, né? É o quê, senhora? Sem nome, né, Adele? Porque em várias passagens na Bíblia as mulheres não têm nome. É a mulher, a isso, a samaritana, aquilo. Elas não têm nem identidade, né? Estão ali, mesmo sendo principais dentro da história, essas pessoas não têm nem nome. Esse apagamento das mulheres é isso. Além da gente ter sido apagada no cânon bíblico, as mulheres, quando aparecem, elas não têm nome, né? A mulher do fluxo de sangue. As mulheres eram contadas 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Nas situações. Então, esse apagamento, ele tá em Paulo José. A adúltera, o adúltero não aparece, né? Só eu sou a mulher do irmão Paulo. Ah, você não tem nome, né? É isso. Não, eu sou a mulher do irmão Paulo. A mulher do Paulo. Aquela lá, a mulher do Paulo. Pronto. E a gente teria uma justificação para cada uma desses pontos aqui que eu falei, porque enquanto Gênesis, Jesus veio para fazer uma nova aliança. E se a gente for pegar as palavras que Paulo disse, nós somos cristãos, né? Nós não somos paulãos, certo? A palavra importante para nós, a palavra que é referência para nós e que é a mais válida, é aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez. Isso para nós é que tem que ser mais importante. E quando a gente vai falar sobre mulheres de Jesus, a gente deita e rola, né? Porque Jesus fez tudo.
O que Jesus fez pelas mulheres? Ele fez tudo. Jesus permitiu aqui, para o nosso contexto aqui, a melhor passagem, uma das melhores, na minha opinião, é quando Jesus permite que a Maria, irmã de Marta, aprenda, né? Enquanto a irmã está lá fazendo a janta lá e para cá, correndo para servir as pessoas, a outra se sentou aos pés de Jesus, um lugar que ela não poderia estar, que as mulheres não eram permitidas aprender. Jesus era um rabi, né? Era um professor, e quem ficava aos pés dele eram os homens. E aí a mulher parou o serviço dela, né, folgada, sentou lá no pé de Jesus para aprender. E Jesus falou o quê? Marta, Marta. Mas ela ficou com a melhor parte quando a Marta foi reclamar para Jesus. Então, ele botou a gente na roda. Ele, com essa atitude, ele permitiu que a gente pudesse aprender e que a gente pudesse participar. Então, Jesus fez basicamente isso. Jesus anunciou a primeira mulher, a primeira pessoa a ser uma apóstola, né, uma anunciadora da novidade de que Jesus era o Cristo. Ele se revelou para essa mulher. Ele disse, sim, eu sou o Cristo. Então você vai lá e anuncia, que foi a mulher samaritana. Olha que papel importante que as mulheres receberam no ministério de Jesus, de anunciar que ele era o Cristo. A outra foi permitida aprender, e Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Então, gente, Jesus fez tudo, certo? Então, a gente tem que firmar os nossos olhos no ensinamento de Jesus, porque a gente é discípula dele, certo? A gente não é discípula de Paulo, a gente não é discípula de Pedro, nem de pastor Anderson Silva, certo? Nem de pastor nenhum que mande a gente ficar de um jeito ou de outro, né? E que fale absurdos sobre nós, né? Com pensamentos, com falas misóginas. Nós somos discípulos de Jesus, e o que Jesus falou foi que a gente podia. Ele demonstrou isso pelas atitudes, tá bom? Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui essa noite, e quero agradecer a presença de todo mundo, e o horário está um pouco adiantado, mas a gente vai abrir aqui um pouquinho para alguns comentários, e é isso aí. Jússi, puxa a fila. Vamos lá, Pamela, queremos te ouvir. Boa noite. A imagem está ruim, estou no quarto. Mas ouvir vocês hoje falando de tantas e tantas situações que a mulher passa me remete muito à minha caminhada, né? Não li nenhuma das teólogas que você citou, pastora Adele, mas com as falas e os pensamentos, igual ontem da Luciana, de hoje, eu sempre me perguntei muito e muito sobre isso, né? Sempre me questionei muito essa questão da mulher não poder falar, porque desde quando eu me converti, eu sabia qual que era o meu chamado, mas aí eu ficava sem entender o porquê que a mulher não podia falar, né? Se aonde eu chegasse e eu tinha uma palavra que confortasse, eu teria que falar e não permitir. Durante muito tempo, eu tive a certeza de que seria pastora e meu esposo não, né? E aí eu falei, não, eu vou esperar até ele chegar ao mesmo nível para a gente poder subir ao pastorado junto. E ficamos à frente da igreja. Eu comentei mais lá no início, né, que eu acumulei a faculdade, filhos gêmeos, marido, casa, e estar à frente de uma igreja, porque o pastor da igreja que eu frequentava, ele cometeu um adultério, foi afastado da igreja por um tempo, né, para consertar a vida dele com a esposa dele e tudo mais, e tanto eu quanto meu esposo ficamos à frente e cuidamos da igreja. E eu acumulava tudo isso. E quando ele voltou como se não tivesse acontecido nada, como se 9 meses tivesse sido de um dia para o outro, né? E nada do que a gente fez foi legal, vamos colocar assim, né? E sempre estive nesse embate de frente, porque vinha-se com palavras, com versículos isolados, e eu mandava esse texto completo para que as pessoas parassem de
validar certas coisas que os homens faziam e que as mulheres não. Uma das discussões foi numa reunião de liderança que ele queria que as mulheres não fossem de alcinha para a igreja. Aí as diaconisas e as pastoras presentes disseram assim que se os homens se incomodassem, eles passassem a olhar mais para as mulheres deles e não para dos outros, porque se a gente estava com calor, se eles estavam com calor, nós também, né? E tivemos um problema porque eu fui com um short que não estava nem tão curto, né? Mas os homens se incomodaram com o meu short e eu ganhei uma roupa, uma saia que vai até o joelho, e roupinha de coque. Eu usei uma vez só essa roupa e doei, porque eu não sou obrigada a essas coisas, né? Mas durante muito tempo eu me diminuí a uma coisa de que você tem que mudar suas roupas, você tem que mudar seu jeito, por conta dessas falas que a igreja, para você querer caminhar na igreja e essas falas. No final de 2020, no meio de 2022, eu cortei o cabelo curtinho, bem um moicano nessa moda agora. Eu só pedi a pastora Adélia, a Enoli e a Rô para comentar também aquele texto de Efésios rapidinho, né, que a gente foi reprimido durante tanto tempo, quando diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Quantas vezes todas nós ouvimos, até de uma forma, se ouvia isso para nós acompanharmos, era correto, porque você tem que ser submissa, 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 e muitas vezes eu ouvi de lideranças femininas o seguinte: pensa que você é a cabeça, você é o pescoço, e o homem é a cabeça, que é o pescoço, e define, sabe? Eram contradições, eram muito difíceis, e hoje a gente está aqui, tudo doente, mas graças a Deus, participando desse congresso e tendo o privilégio de ter muito esclarecimento através da experiência de todas nós juntando aqui. Teve uma baguncinha ali no chat, a gente brincou um pouquinho para distrair, mas... Vou botar todo mundo de banco, viu? Vocês estão demais. Eu já estou. Inclusive o Berlofa. Mas eu queria agradecer de antemão e agora eu vou passar para a Tati. Oi, meninas! Oi. Eu não podia deixar de falar e dizer que vocês conduziram lindamente tudo. Adélia, um cheiro no olho, Enoli, um cheiro no olho, Roberta, que nesse corre dentro do ônibus, deixa o menino, corre o menino, deixa o microfone ligado. Isso é mulher, né? Isso é ser mulher. É a prática, é a vivência, a experiência de ser mulher no mundo onde uma estrutura social nos oprime. Foi tão bem falado aqui hoje, mas, minha pastorinha linda, você sabe que quando fala comigo, mexe com minhas caraminholas, né? E aí você fez um monte de perguntas aqui, dona Adélia, que minha cabeça ficou assim, vum, 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 rodando. Mas, assim, muito boas suas questões, muito boa mesmo, para a gente sair e levar para casa pensando mesmo, para ficar pensando como mulheres. Achei bom que você trouxe em excelência, que é o que está aqui remoendo, assim, feito uma cabrita velha, eu como, remoo, volto, vem de novo e a gente vai remoendo isso aí. E aí você conduziu tão bem, trouxe em Gênesis, né, a criação de tudo, e numa fala sua você disse que, aliás, é o que é nos empurrado, né, que a culpa de tudo é da mulher. Se a gente faz é da mulher, se a gente não faz é da mulher, que lá no começo, com Eva, e a gente voltando para esse Gênesis, como mulher, eu queria mais convidar todas aqui a pensar um pouquinho mais e que esse congresso possa descer aos nossos corações e levar ainda mais reflexões para nós. De que sentido? Você falou aí da teologia feminista com a hermenêutica da suspeita, né? Então isso é muito interessante. A hermenêutica da suspeita nada mais é do que suspeitar do narrador. Não é da narrativa, não é do escrito, mas de quem escreveu, ou de quem está falando, ou de quem está contando aquela história. E dentro desse entendimento, eu começo a pensar assim, Deus não pergunta a Eva, né? Vamos para o prático, assim, do jeito que eu penso, minhas doidices, não se assombrem. Deus perguntou a Adão assim, cadê você? Sempre o diálogo lá foi com Adão primeiro, né? Aquele papo entre homem e homem.
E quando Adão diz que não apareceu, porque estava nu, como você disse aí, Deus disse assim, por sua causa a terra será maldita. Deus não amaldiçoou a terra por causa de mulher. Já é a primeira implicação que a gente tem que diz, quem já desperta, aprofunde um pouco mais. Quem não, vamos pensar. E eu quero pensar aqui, que quem escreveu a gente sabe que é um homem, que não foi Eva que ofereceu maçã para Adão. E por que eu posso pensar isso? Porque é da natureza masculina, aliás, é do macho, dessa força de dominação, esconder as coisas. Então, quando Deus pergunta a ele, quem disse a você que você estava nu, e por que você está nu, e por que você está se vendo nu, aí ele diz assim, foi uma mulher que você me deu. Ou seja, a maçã foi ele que deu a ela. Mas aí ele não tem essa marca nele de assumir responsabilidades. E a gente vê até hoje isso aí, né? Por isso que a culpa é nossa. Quando a gente faz e há um erro, é nosso. Quando a gente não faz, é nosso também. Mas eu percebo lá em Gênesis que Deus não atribui maldição à terra pelo feito de Eva. Eva continua sendo humana com suas funções biológicas. Quem não tem cólica menstrual? Quem não tem cólica ao parir? Quem não tem dor? E aí Deus estava falando de Eva, ou escreveram sobre Eva com muito cuidado para nós hoje. Sabe, o cabra foi inteligente, mas não foi tanto. Deixou isso aí para a gente suspeitar, que sobre Eva não recai nenhum tipo de maldição daquelas de imposição sobre nossos corpos. Eva tem o que nós temos, cólica menstrual e dores de parto, né, o que está escrito lá. Mas sobre aquele homem que não tem o seu caráter, o assumir responsabilidades, existe a maldição sobre a terra. E essa palavra maldição aqui é porque assim, vem de maldito, daquilo que não foi dito, daquilo que não é dito pelo homem, no assumir de suas responsabilidades, de papel. E isso se estende desde essa poesia de Gênesis até hoje. Né? Estamos nós aqui, falando ainda de machismo, espremida por esse machismo, cansada de falar de machismo, e uma novidade, que eu vou dizer isso para encerrar, é que agora é também dever da mulher construir uma nova masculinidade. Então, a pergunta que eu queria deixar é, vocês vão também construir uma nova masculinidade? Vão assumir a maçã de novo e dizer diante da humanidade que é papel nosso, quando o cabra não tem responsabilidade nem sequer com sua masculinidade, mas ele arrota que é macho, que é homem. Então, quem construiu o feminismo? Quem sentou e está discutindo aqui hoje? Quem assumiu a responsabilidade de gritar e dizer, pare, não nos mate, porque o seu machismo mata. E agora também nesse engodo dos homens, trazendo para nós que é preciso a união para que nós, mulheres, ajudemos eles a construir sua masculinidade. Que hora vai parar de pegar no pinto depois que faz xixi e pedir à mãe para enxugar? Porque hoje o convite ao homem para construir uma nova masculinidade, inclusive ele se reconhecer como homem. E aí entra tão bem o que disse Davi para encerrar. Quando ele olhou para o filho dele, Salomão, ele disse assim, antes de tudo, seja homem. E esse homem que Davi estava dizendo ao filho, eu acho que era isso, aprenda a enxugar seu próprio pinto, não faça xixi na tampa do sanitário, e se veja e se perceba como homem. Então, essas minhas falas partem da teologia feminista produzida no Brasil pela pastora Ódia Barros, Karen Colares, Agnes de Alencar. Temos excelentes teólogas brasileiras para que a gente possa ler, aprender cada vez mais e suspeitar cada vez mais. Quando estão escrevendo sobre mulher, uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer. Quem está escrevendo, quem é o macho que está no papel, seja do papel de pai, de filho, de irmão, de amigo, e o porquê ele quer falar sobre mulher, se quando lá no início ele me entregou. Por que quando Deus perguntou lá, ele não disse assim, a mulher que tu me deu, não, eu comi porque quis. Por que ele não disse isso? Porque Eva comeu, Eva provou, e ela estava ali diante de Deus para dizer assim, falou, eu comi a maçã. Muito embora pudesse ter sido ofertada por ele. Mas a mulher tem isso na sua marca, isso que eu estou falando de caráter, de humano, que é preciso ir para esse lugar de humano e estabelecer, sim, uma reflexão de caráter ético e de compromisso social por parte dos homens. Então, como o Congresso está lindo, fala sobre a força da mulher, vocês estão assim brilhando cada uma na sua fala,
em todo lugar, nossa voz possa ecoar, reverberar, mas dizendo ao homem que é preciso, antes de ser macho, o que Davi disse ao dele, seja homem. É preciso essa percepção por parte deles. Beijo, meninas. Oi, tá trem bonito, gente. Ela chega, ela já arrepia, ela é dessas. Igual arrepiando. Obrigada, Tati. Obrigada pela sua visão aí sobre os gêneros. A sua suspeita. Achei maravilhosa. E que a gente realmente incorpore, né, essa questão de suspeitar sempre. Tá? É assim que a gente tem que tratar. Para encerrar, a gente vai ter agora a Enoli, que quer fazer uma colocação, depois vocês podem encerrar. Ai, Tati, eu já falei para você essa semana, né? Eu amo conversar com gente inteligente. Tão legal te ouvir, te dizer essa semana que eu amo te ouvir nos nossos podcasts. A Tati pontuou a questão de maldição, enfim, e eu fiquei pensando aqui. É muito engraçado como que esse Deus do Velho Testamento tem características masculinas muito potentes, né? Ele pune, ele amaldiçoa, ele guerreia, a justiça dele é na base da vingança. Esse Deus do Velho Testamento, ele não tem características femininas, características que são atribuídas a nós, né? De cuidado, de amor, que também já está errado, né? Construção de masculino e feminino, mas enfim. É o que a Tati falou, quem disse que isso foi uma maldição, né? Talvez também nessa estrutura de montar o que seria deixado para nós e o que seria chamado como palavra de Deus, tivesse que ter algo para dizer que o que a gente sente é maldição, e não só natural. A mulher, ela menstrua, ela sente dor, isso faz parte da sua biologia. Não, isso daí é maldição. Se tem qualquer coisa que não parece bom o suficiente, isso é maldição, né? Tem que atribuir à mulher coisas ruins, né? Tem que atribuir a gente características de histeria, de bruxaria. O que a gente faz é sempre algo ruim, né? Apesar de sermos essenciais no mundo para fazer o mundo continuar existindo, no parir, no cuidar, a gente continua sendo demonizada, né? É a mulher que entregou, o homem não se responsabiliza e aí joga mais uma carga para a gente. Então, esse Deus do Velho Testamento tem características do homem, e principalmente do homem daquele tempo, né? Do homem que definiu que aquilo seria assim. E quando a Tati fala de responsabilidade, foi uma coisa que eu comentei com a minha coleguinha daqui. Eu fiz uma colega no colégio, que é uma moça francesa, novinha, de 19 anos, eu fico de boca aberta com a garota, porque a cabeça dessa menina, tô com 30 e não cheguei lá ainda, sabe? E a gente conversando, e eu comentei com ela essa semana, eu falei, e a gente ainda tem que ensinar o que eles têm que fazer. A gente tem que ficar dizendo para eles que o que eles estão fazendo tão errado. Quem vai buscar terapia para melhorar, majoritariamente são mulheres. A mulher vai ter que criar filhos desconstruídos, né? Nunca é o homem que vai ter que estudar, que vai ter que aprender para participar desse processo. Eu comentei com as meninas mais cedo. Aqui na Espanha, a divisão de tarefas dentro da família, da criação dos filhos, já é muito melhor do que a gente tem no Brasil, né? Mas ainda assim, acaba em algum lugar sobrando mais para as mulheres. E aí? É isso, a gente ainda vai ter que ensinar a dizer que está errado, ensinar a criar filhos que sejam feministas, filhos que respeitem, filhos que
que entendam a importância de ser pessoas independentes, que eu brinquei com as meninas também, eu falei ao marido, esposa, descansa aí, mas vou te fazer um café, mas aí ele pergunta, onde está o bule, onde está o café, onde está o açúcar? Leva o menino no médico, né, Adélia, mas tem que ligar para a mãe para perguntar se tomou a vacina. Então, a gente ainda tem muito para andar, e quando a gente pensa, dá uma raiva, porque você não sabe, você fala, mas se eu não ensinar, parece que não vai aprender. Se eu ensinar, já está demorando, se eu não ensinar, vai demorar um pouco mais. E aí ferra para mim e ferra para quem está vindo. E o que a gente faz? Aí vem a culpa da dona Eva, que nós de novo, né? Para ficar pensando nisso. Mas é isso, que a gente trabalhe para desconstruir essa culpa que não é nossa, que colocaram para gente, e que a gente possa viver um pouco mais leve e meninos melhorem. Uau! Robertinha, quer falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer a cada uma das meninas e meninos que estiveram por aqui. Foi um sufoco para mim chegar até aqui, né, mas deu tudo certo. Foram 3 horas cravadas com a poupança sentada no banco do coletivo, né? Mas valeu a pena, né? Valeu a pena e a gente está sempre aprendendo. Quando a gente pensa que vai ensinar, aí é que a gente aprende, né? Porque acho que é isso, né? Equipe é isso, união é isso, né? E nós juntas somos muito fortes, né? Juntas nós somos. Não sou guerreira, eu aboli o título de guerreira, não quero mais ser chamada de guerreira, nunca mais ninguém falar, é forte, Roberta é forte, Roberta é guerreira. Não, não sou. Eu vou para a guerra todo dia na marra. Se eu pudesse, eu ficava passeando em casa de perna para cima. Então, né? Mas assim, juntas nós somos muito fortes e um pouquinho, uns minutos de reunião, um tempinho de reunião, e mais ajuda daqui, ajuda dali, né? Aí tá saindo e tá sendo muito bom, tá sendo muito bom. E ainda tem mais coisa para vir por aí, né? Foi só a metade, ainda tem outra metade a caminho, né? E bora para frente, meninas, que amanhã tem mais. Ai, que coisa linda. Eu quero que vocês lembrem. Então, só para perguntar vocês, só para de um negócio que eu vi hoje que eu achei muito maravilhoso. Eu estava numa manifestação aqui, porque aqui na Espanha o Dia da Mulher não tem o caráter festivo que a gente tem no Brasil, então ninguém te dá bombonzinho, tá? No máximo, um Feliz Dia da Mulher, a galera vai pra rua mesmo. E aí eu vi uma plaquinha, um cartaz hoje que eu achei muito interessante, que a galera fala muito de quando a gente tá nessa luta feminista, que a gente fica muito firme, que não tá sendo flexível, e aí tinha um cartaz falando que para os homens, se eles querem flexibilidade com a gente, que eles querem flexibilidade, que eles façam aula de yoga, porque a gente vai continuar sendo muito rígida no que a gente quer, porque é o único jeito da gente conseguir alguma coisa. Beijo. Que coisas lindas. Ô, Jússi, manda aí o encerramento. Tem que ter oração. Você está com o microfone desligado. É isso, gente. Eu até coloquei agora ali no chat, né? Hoje foi incrivelmente maravilhoso, não desmerecendo o que a gente teve ontem, que foi tanto quanto. Mas estar com a pastora Adélia, com a Enole, com a Roberta, que sempre trazem muito esclarecimento, muita contribuição, essa somatória toda é tão gratificante. E ter a Tati aqui, porque sempre que tem esses debates que a Tati entra, ela abre a boca por um segundo, ela já esbanja assim um monte de coisa, sabe? É maravilhoso. Obrigada a todas vocês. Obrigada a todas as madás que estão se empenhando nesse congresso. É o primeiro de muitos. Obrigada ao pastor Berlofa, que esteve aqui conosco, eu acho que ele ainda está, ao Jefferson e ao Luiz Antônio. Foram os 3 homens que estiveram aqui conosco. Gostaríamos que estivessem mais? Gostaríamos. Mas por vários motivos, alguns não puderam, tiveram medo, não sei, não importa. Mas quem esteve aqui que possa
passar para frente tudo que tem aprendido aqui conosco. E é isso, Rô. A gente ensina aprendendo e a gente aprende ensinando. Eu vou estar orando agora e colocando principalmente. Sim! Pode falar, pastora Thaís. Eu só queria ver se o povo abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Alguém pode tirar foto também? Eu tiro. Abre tudo. Ô, Tati. Ei, rapaz. Abre a câmera, senão a gente vai começar a chamar pelo nome. Você vai tirar, Enoli? Eu tiro. Beleza, obrigada. Peraí. Cadê? Quem mais tá com a câmera coisada? Quem mais? Ju, pastora Thaís, Sara, todo mundo abre a câmera. É verdade, Thaís chama para abrir, não abre, gente? Quem mais tá com a câmera fechada? Amanda. Falei que eu ia chamar pelo nome. Jefferson, você também. Bora. 1, 2, 3 e... Deixa eu conferir se foi. Fiquem aí. Se tiver feio, nós faz outra. Esperem. Karma. Mais uma. Todo mundo bem lindão. Foi. A gente está encerrando hoje, então, o nosso segundo dia de Congresso das Mulheres, o primeiro de muitos, da Igreja da Garagem. Um agradecimento especial a todas as Madalenas, porque vocês são incríveis. E nós vamos orar agora, entregando principalmente a vida da Pâmela nas mãos de Deus, porque a Pâmela está dodói, ela está se recuperando, ela precisa de ter muito repouso e cuidado para amanhã estar dando essa aula para a gente. E ao nosso último encontro desse congresso, que vai ser domingo, tá? Queremos todas vocês aqui de novo com a gente. Jefferson, Luiz Antônio, que esteve aqui representando os homens, chamem outros homens para estarem aqui com a gente. É muito importante que vocês estejam aqui conosco, tá bom? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido sempre maravilhoso para conosco. Obrigado pela vida de cada uma dessas mulheres, a pastora Adele, a Roberta, que enfrentou tantas dificuldades para conseguir chegar em casa, mas chegou, graças a ti, a Enoli, que já está bem tarde para ela lá na Espanha, mas ela está aqui, e a todas as mulheres, e esses 3 homens, o pastor Berloff, Luiz Antônio, Jefferson, que fizeram... o desejo, né? Realizaram o desejo de estar aqui conosco até o final, participando desse momento. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Senhor Jesus, eu te peço agora que o Senhor venha cuidar da Pâmela, que estará conosco amanhã, que a restauração da saúde dela seja plena, que ela se cuide, que ela faça todas as orientações que foi proposta pela equipe médica que atendeu, mas que ela fique bem. E que amanhã e domingo, onde teremos